Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Pega a sua Bíblia na sua mão, por favor, e abra comigo no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Vamos para a palavra de Deus. Esse lugar está cheio da presença e da glória de Deus. Quantos sentem a presença de Deus nesse lugar? Capítulo 2, verso 28 da Escritura Sagrada de Joel, o profeta. Você que trouxe a Bíblia, diga amém. Se achou, diga graças a Deus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Diga amém. Amém? Tome seu assento na presença de Deus. Agradecer a oportunidade, pastor Ricardo, pastor Elisete, toda a família. Vou falar o nome da família toda, senão daí nós vamos demorar mais ainda. Querido pastor William, que alegria ter você aqui conosco também. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua trajetória, sua caminhada. E nós vamos para a palavra de Deus essa noite, né? Profetizando 2025. O tema de hoje que eu quero falar com você é uma nova fase. Fala comigo, uma nova fase. Vai lá, prega comigo, me ajuda. Uma nova fase vai precisar de uma nova ferramenta. O texto que nós lemos fala de profecias, fala de sonhos e fala de visões. Precisamos na vida aprender, quem quer vencer na vida precisa aprender algumas verdades, e entre elas é que nós precisamos categorizar todas as coisas e não colocar tudo num liquidificador e achar que tudo é a mesma coisa. Tem coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. E a palavra de Deus, ela vai falar aqui sobre profecias. Existem diversas maneiras de classificar os tipos de profecia com base em diferentes critérios, como a fonte de inspiração, o tipo de mensagem transmitida, o contexto em que elas ocorrem. E algumas classificações mais comuns de profecia, porque nós estamos falando de profetizando 2025, então eu preciso falar sobre profecias e preciso categorizá-las. Então nós vamos falar de profecia preditiva, profecia demonstradora, profecia clássica, profecia apocalíptica, profecia de conduta, profecia messiânica, profecia da carne, profecia do diabo, profecia manifestacional, profecia motivacional, profecia ministerial. E em relação aos propósitos da profecia, ela serve para edificação, fortalecer a fé e a espiritualidade das pessoas. Ela serve para exortação, alertar sobre os perigos e desafios, incentivando a uma mudança de comportamento. E o terceiro é consolação, oferecer esperança e apoio em momentos de dificuldade. Pronto, falamos de profecia, agora vamos falar de sonhos. O que é sonho? Sonho é uma sequência natural de fenômenos psíquicos que ocorrem involuntariamente no período do sono à noite através de ideias, fatos, imagens e visões. Isso é sonho. O que é sonho? Sonho é um bolinho leve frito com uma rachadura em cima, que dentro você coloca coisas gostosas, pastor Cláudio, como goiaba ao sonho, freguesia. Eu amo goiaba. Quem gosta de sonho aí, irmão? É uma delícia. Sonho é um desejo forte, é uma aspiração, mas a melhor definição que eu encontrei para sonho é que Deus foi lá no seu futuro, redobre sua atenção, Deus foi lá no seu futuro, tirou uma foto sua, fez uma selfie junto com você no seu futuro e trouxe para o seu presente e colocou dentro do teu coração. Isso nós podemos entender como sonho. Falando de visões, eu estou ainda na introdução, irmão. Em português fala de vista e visão. São frequentemente usados de forma intercambiável, mas podem ter nuances de significado. Vista geralmente se refere ao sentido da visão, aos olhos ou à capacidade de enxergar e de ver. Já visão pode referir-se à capacidade de ver e o processo de visão em si, ou a capacidade de perceber e compreender algo com profundidade, com uma visão futurística ou de um negócio.
Então, falando disso, entendendo o texto que nós lemos, porque é um texto profético, porque nós estamos numa semana profética, vocês estão numa campanha profética, eu preciso dizer para você que uma instrução de Deus, uma profecia de Deus, é um convite para um milagre. Quantos aqui querem viver o milagre? Levante a mão e diga: eu quero. Então, esteja atento às instruções de Deus, porque sempre que Deus te dá o que fazer, irmão, Ele vai te mostrar como fazer. Vou repetir, fica comigo. Sempre que Deus te dá o que fazer, Ele vai te mostrar como fazer e também vai te dar as ferramentas necessárias para fazer, para poder realizar a missão, para poder realizar a tarefa que Ele te deu. E Deus vai fazer o quê? Ele vai suprir você com recursos que virão de onde você nunca imaginou. Quando Deus te dá uma missão, e quando a missão é de Deus, Ele vai levantar na tua vida pessoas para te ajudar a realizar essa missão, para te ajudar a realizar essa tarefa. Quando Deus te dá o que fazer, portas que estão fechadas para todo mundo, começam a se abrir para você. Pessoas que não ajudam ninguém, começam a ajudar você. Eu quero profetizar que porta que está fechada para muita gente vai se abrir para você nessa campanha. A gente que não ajuda ninguém, não põe a mão para ajudar, no bolso para ajudar ninguém, essa pessoa mesma vai ser levantada por Deus para trazer um milagre, para trazer um favor, para trazer uma graça. Eu sei que eu não vim passear em Londrina, mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida, e eu vou entregar essa palavra para você, e se você recebe, levanta a mão e diga amém. Quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus está no negócio é diferente. Quando Deus está no negócio, a conversa é outra, irmão. Deus usa corvo para trazer carne, Deus usa Nabucodonosor para abençoar nações, estabelecer o seu propósito. Deus usa Faraó, Deus usa um centurião para construir igreja, irmão. Deus faz coisas. A Escritura vai dizer em 10:27 do Evangelho de Marcos: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque, eu sei que eu estou falando com alguém aqui, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe, querido, seria uma loucura Deus te mandar entrar numa guerra. Seria uma loucura Deus te mandar entrar numa batalha e não colocar nas suas mãos as armas necessárias para lutar essa guerra. Quando Deus te dá o que fazer, Ele vai te mostrar. Tem muita gente que fala: Deus me mandou, mas não sabe nem por onde começar. A maioria das pessoas, não aqui, lá em Curitiba, a maioria das pessoas pedem para Deus: eu quero viver algo novo, quero viver algo novo. Eu quero que Deus me coloque no novo. Eu quero subir de nível. Eu quero acessar novos ambientes. Eu quero sentar em outras mesas, novos relacionamentos. Mas infelizmente, essas mesmas pessoas não se preparam para poder viver o novo. Elas não se preparam para que o novo chegue na sua vida. Essas mesmas pessoas que querem viver o novo, elas não querem abrir mão daquilo que já passou, daquilo que deveria ter ficado para trás. Querido, deixa eu te falar uma coisa: tem muita coisa que não pode mais fazer parte da tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aceita que dói menos, criatura, pelo amor de Deus. Não querem abrir mão daquilo que já passou, daquilo que devia ter ficado para trás. Sabe, o problema, e eu digo que, pastor William, que o povo evangélico é o povo que mais ama viver no paradoxal. Quem acredita na oração, levanta a mão e diz amém. Eu não estou nem para. Quem acredita na oração, levanta a mão e diz amém. E por que você não ora mais? Quem acredita no poder da palavra de Deus, levanta a mão. E por que nem Bíblia você carrega para a igreja? Eu vou falar, irmão. Mas tem no celular. Celular você acessa pornografia, você acessa tudo que não presta. Não no de crente, né? Mas tudo que não presta você vê aqui. Agora a palavra de Deus não tem nada, só tem palavra de Deus. Palavra revelada, palavra inspirada, palavra do céu. Palavra que liberta, palavra que prospera, palavra que exalta, palavra que reforma, palavra que dá forma, palavra que abençoa, palavra que salva. Eu vou falar, irmão. Tem elementos da vida cristã que você não pode tirar da sua vida. Senão daqui a pouco, irmão, você começa a tirar outras coisas. Então o grande problema da igreja é que nós queremos que Deus mexa tudo. Nós falamos: Deus mexe tudo aqui. Só que desde que não fique nenhum hematoma, desde que não fique nenhuma cicatriz, desde que não fique nenhum inchaço, desde que não fique nenhuma dor. Sabe, faz um mês que eu operei o joelho. Eu tive que fazer toda a reconstrução, tive que colocar um LCA, tirar um negócio aqui de trás, um tendão de trás, colocar na frente, reconstruir o menisco. Irmão, tem cicatriz, está doendo, não é fácil, irmão, mas resolveu.
Você sabe qual é o nosso problema? Fala qual, pastor? Nós queremos que Deus mexa, mas que não tenha dor. Fala para a pessoa que está ao teu lado, olha bem no olho dela e fala assim, qual é a tua, irmão? Você está aí ou não? Quem está aí? Então tem coisa que você precisa deixar para trás, irmão. Tem bagagem que você precisa deixar para trás. Tem bagagem que só vai pesar. Eu vou falar, eu vou profetizar na vida de algumas pessoas e alguém vai receber. Tem estação nova chegando na vida de algumas pessoas aqui. Aí eu vou falar, porque a palavra profética tem poder de tirar você de uma estação e colocar você numa outra estação. Eu quero entender, eu quero profetizar nessa noite, eu quero crer, eu acredito nessa noite que tem estação nova chegando na vida de algumas pessoas. Uau! Mas para que você possa viver uma estação nova, você precisa deixar coisas para trás, irmão. Senão vai pesar a mochila, vai pesar a mala. É trabalho desnecessário. Não adianta você carregar cachecol, carregar manta, carregar cobertor, carregar gorro, chapéu, um monte de coisa, japona, jaqueta, seja lá como for. Se você vai para o Nordeste, irmão, você não vai usar e vai pesar a tua mala. Agora, se você vai para o frio, não adianta você levar chinelinho de dedo, não adianta você levar calção, bermuda, aí você tem que pegar a roupa pesada. Agora, você sabe qual é o nosso maior problema? Me pergunte qual, pastor? É que nós nem sabemos qual a estação que nós queremos ir. Deus faz alguma coisa nova, mas aonde? O que você quer, irmão? Para onde você quer ir, irmão? Tem coisas que você precisa deixar para trás, irmão. Tem pesos que você precisa deixar para trás. E deixa eu ir rápido aqui e passar para frente aqui, irmão, porque... Então você precisa identificar. Eu não falei dos livros, depois eu vou falar aqui. Qual é o teu propósito? Fala comigo, propósito. Não, prega forte, fala propósito. O que é propósito? Propósito é a intenção original da criação de alguma coisa. Para que serve? Olha para o seu irmão e fala assim, meu querido irmão, fica sossegado, para alguma coisa você presta. Diga assim, você é um propósito de Deus. Você precisa identificar o segredo de uma vida abençoada, é identificar o propósito, é identificar o lugar da tua missão, para onde os teus pés estão te levando, para onde você está indo, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é o seu target, ou o seu alvo, ou a sua meta, onde você quer chegar, irmão. Eu vou falar uma verdade, eu acho que já passou da hora de você olhar no espelho e se fazer algumas perguntas e conversar com você mesmo. Alguém vai falar assim, pastor Rodrigo, isso é coisa de louco. Não é não, é que essa turma lê a Bíblia, mas não entende. Salmo 42, 11 vai falar assim, o salmista conversa com ele mesmo, ele diz assim, por que estás abatida? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu penso, irmãos, de verdade que é hora de sermos um pouco mais reais. Eu tenho um ditado que eu falo, irmão, eu perco a cabeça, mas não perco a coroa. Eu já passei da idade de ficar massageando o ego do povo, irmão. Eu vim falar para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, irmão. Eu penso que é hora de nós sermos um pouco mais reais e tirarmos os cosméticos espirituais da nossa face. Porque a mulherada passa batom, passa rush, brush, passa isso, passa aquilo. Diz que o índio quando se pinta quer guerra, né, irmão? E eu penso que nós precisamos tirar algumas coisas que nos atrapalham e sermos um pouco mais reais. E eu vou falar, irmão, para algumas pessoas. Precisamos sair do mundo da fantasia gospel. Isso aqui não é um entretenimento gospel, por mais bacana que seja, mais gostoso que seja estar nesse lugar, abençoado que seja esse lugar, mas você não veio assistir a um culto, ver um teatro, ver uma música bacana. Não, meu irmão, você veio aqui porque você é igreja e você veio participar de um culto e você não pode sair daqui da forma que você entrou. Eu penso que o nosso desejo, a nossa ideia, a nossa intenção deveria nunca sair daquele lugar
daquela porta, daquelas cortinas, do mesmo jeito quando a gente entrou há 1 hora atrás. Olha para a pessoa que está ao teu lado e vê se ela está com cara de quem está melhor do que quando chegou aqui há 1 hora atrás, ou se ela está com cara de missa de 7º dia. Fala assim, para ele estar até mais coradinho, né? Isso é só Jesus que faz, irmão. Esse lugar está cheio da presença de Deus, está cheio da glória de Deus. Por quê? Porque, fala isso, porque quando nós estamos num lugar como esse, num ambiente como esse de entrega, de busca, de adoração, de devoção, vai acontecendo um alinhamento santo, um alinhamento espiritual, ou seja, o céu vai nos achatando, o céu vai descendo, a igreja vai subindo, e quando acontece um alinhamento, irmão, milagres acontecem, curas acontecem, libertação acontece, a palavra do céu é liberada. Então, se por um momento você sentir a glória de Deus, não perca a oportunidade de levantar a sua mão e glorificar a Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, aqui é o lugar certo para você, irmão. Aqui é o lugar do glória, aqui é o lugar do fogo, aqui é o lugar do Pentecostes. Vamos sair da introdução e vamos caminhar um pouquinho mais para dentro da Bíblia, falando de nova fase, nova ferramenta. Vamos falar de José, um jovem sonhador. Observa na Bíblia, irmão, para cada fase da vida de José, para cada fase nova na vida de José, Deus capacitou esse jovem com uma ferramenta. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: a fase vai mudar, irmão. Não, fala para ele, fala: a fase vai mudar, irmão. Tem que melhorar, tem que crescer, irmão, tem que evoluir, tem que mudar. A fase vai mudar. Em primeiro lugar, Deus dá para José o que? A capacidade de sonhar. Fala comigo: capacidade de sonhar. Guarda isso, irmão. Quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele vai engravidar essa pessoa com sonhos, Ele vai engravidar essa pessoa com projetos, Ele vai engravidar essa pessoa com visões. Por quê? Porque quando você olha o Salmo 126, vai dizer assim: quando o Senhor, é um salmo pós-exílico, 70 anos de cativeiro, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Ou seja, você já ouviu falar o termo bobo alegre? Quem já ouviu falar o termo? Todo mundo, né? Não é que eles eram bobo alegre, mas eles estavam parecendo um bobo alegre, porque se dizia entre as nações. Olha como é que está essa turma sorrindo aí, estão parecendo uns bobo alegre. Então eles disseram assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem nos roubado, nos cerceado, nos tirado a capacidade de sonhar. Por isso as pessoas não sonham mais, não projetam mais. Somos uma sociedade de pessoas cabisbaixas, somos uma sociedade de pessoas de cabeça baixa, irmão. Quando Deus não te levantou, não te chamou para você ficar com cabeça baixa. Por quê? Porque cabeça baixa é sinal de derrota, de tristeza, de angústia, de desânimo. Levante o seu semblante, levante a sua cabeça. Você é filho do Rei Altíssimo, há direito de sonhar, você tem direito de sonhar, você tem direito de sonhar, irmão. José era um sonhador, não era um cara iludido, porque ilusão, fala comigo, ilusão, prega comigo, ilusão é do diabo, sonho é de Deus. José não era o tipo do cara iludido, porque tem muita gente na igreja, pastor Ricardo, que ele não é sonhador, ele é iludido. Aí o sonho da minha vida é ter uma Ferrari. Para quê? Se você está endividado, está na dívida ativa, devendo 3 anos de IPVA do Fusquinha. Isso é ilusão, irmão. Nós precisamos sonhar. José, ouça, isso aqui é poderoso. Deus quer que você tenha a unção do sonho. Eu quero que Deus traga à tua vida uma unção de sonhador. Tudo aquilo que Satanás te roubou ao longo dos anos, através de conversa fiada de pessoas, você não tem direito de sonhar. Quem é você? Olha para você, olha para a tua situação, olha para a família. Você, quem que você é? Você é o filho do João, ninguém, casado com a dona coisa nenhuma. Você não vai dar em nada. Nossa família é miserável. Para de sonhar, menino. O diabo tem nos roubado o direito de sonhar. Mas José tinha unção do sonho. E sabe o que aconteceu? Quando José entrou na prisão, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, toda a turma começou a sonhar. Por quê? Porque o fato de um sonhador ficar na tua geografia te faz sonhar também.
Quando um adorador entra na tua geografia, você adora também. Eu estou falando de profecia. Nós estamos numa noite profética, numa campanha profética. O fato de pessoas proféticas, o fato de pessoas que profetizam estar na tua geografia, vai fazer você profetizar também. Quem não profetiza, vai profetizar. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Tem para todo mundo. Filhos e filhas. Os mais vovozinho, vovozinha, também vão sonhar. Por quê? Porque submete-se que entende-se que dorme mais. Então vai sonhar. Se tiver que sonhar, vai sonhar. Os vossos filhos profetizarão. E os jovens, eles vão ter visões. Chegou a hora do Espírito Santo engravidar a sua igreja com sonhos, com projetos, com visões. Em segundo lugar, habilidade para servir e para prosperar. Veja que José, ele entra na casa de Potifar e a bênção era tão grande na vida daquele jovem, porque Deus estava com ele. Tudo que ele tocava, Deus abençoava. E ele tinha então a habilidade para servir. Até para servir nós temos que ter habilidade, irmão. Principalmente para servir. Ele tinha habilidade para prosperar. Em terceiro lugar, vamos rápido aqui, ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. Deus colocou primeiro o sonho, a habilidade de sonhar, a capacidade de sonhar. Depois Deus colocou numa outra fase da sua vida. Ele foi para o serviço da casa de Potifar. Agora Deus deu uma habilidade extraordinária para ele servir e para ele prosperar. Depois, quando ele vai lá para a prisão, injustamente, você conhece a história, vamos ganhar tempo. Deus dá para ele agora a capacidade de interpretar os sonhos, irmão, que coisa maravilhosa. E em quarto lugar, Deus coloca uma outra capacidade dentro de José, que é o dom de governo. Veja, olha a história bíblica, estude a Bíblia. Você vai ver que Deus mesmo se encarregou de colocar dentro de José as habilidades especiais que ele nem sabia que tinha. Eu quero profetizar, irmão, que você tem habilidades que você nem imagina que tem aí. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vai se surpreender comigo, irmão. Eu não sou lá um grande pregador, como o pastor Ricardo anunciou todos aqui, príncipe do pregador, o Jean, o outro, mas estamos viajando, estamos pregando. O menininho que começou cantando. Hoje eu escrevo, estou no meu 8º livro, tem mais 4 chegando por aí. Nunca imaginei, não sabia nem ler e escrever direito. Eu escrever livro, irmão, olha só quem sou eu. Hoje viajando o Brasil, abençoando a nossa igreja e outras igrejas, outras denominações, com as escritas, com os livros, com os textos sagrados. É maravilhoso, capacidade que eu jamais imaginei que tinha, irmão. Filho de pastor, e como todo bom filho de pastor, começa na bateria. Comigo não foi diferente. Depois gravei CD, gravei 12 CDs, viajei muitos lugares aí, tinha uma dupla de 2 chamada Rodrigo e Rogério. Gravamos com Frutos da Criação muitas canções, mas pregar comigo não. Quando o pastor chamava para pregar, eu falava assim: Rogerinho, é com você, porque eu não sei nem o que é esse negócio de pregar. E hoje Deus me chama, continuo não sabendo, mas estamos pregando. Capacidade, irmão, Deus vai colocar dentro de você capacidades. Aliás, não é que Deus vai colocar, eu vou refazer minha fala. Deus só vai fazer sair para fora, só vai despertar aquilo que está dentro de você, irmão. Porque quando você nasceu, o propósito está aí. Quando você morrer, não vai ter autópsia nenhuma no mundo que vai revelar o teu propósito, mas não é porque você não conhece que ele não existe. A ignorância do propósito não anula o propósito. Você está entendendo ou não? Por isso, quanto mais rápido você descobrir o que Deus tem para a tua vida, mais abençoado você será, porque o livro do Provérbio, Salomão, vai dizer assim: viste um homem diligente na sua obra, sobre reis será colocado e não sobre os de baixa sorte. Eu quero dizer para você, irmão, que o segredo da tua prosperidade está dentro. Quem quer prosperar, levante a mão e diga amém. O segredo da tua prosperidade está dentro da tua habilidade. E aí Deus dá o dom de governo para ele. Então está chegando um tempo na sua vida, irmão. Uau, isso aqui é poderoso. Que Deus vai te surpreender com dons. Deus vai te surpreender com habilidades. Deus vai te surpreender com talentos que você nem imaginava que existiam dentro de você. Para quê, pastor? Para você ficar metido por aí? Não. É para você realizar as tarefas que Ele mesmo vai colocar no teu caminho, porque você realizando essas tarefas com a capacidade que Ele vai colocar dentro de você, que você nasceu para ter, vai te dar a prosperidade que você espera, irmão. E que vai te levar para viver um próximo nível. Fala comigo, próximo nível. Uma nova fase.
Lá nós estamos numa conferência lá na igreja, que eu faço no meu culto de domingo, Next Level, próximo nível, porque é isso que eu acredito, irmão. Deus quer levar você para um próximo nível de entendimento, de maturidade espiritual, um próximo nível de fé, um próximo nível de vida cristã. Você precisa crescer, irmão, deixa eu falar, irmão, você precisa crescer na fé. Existem 4 elementos que sustentam, fundamentam a fé, a vida cristã. O primeiro deles é a fé, o segundo deles é a santificação, o terceiro deles é o conhecimento de Deus, e o quarto são as experiências espirituais. Se você não tem fé, se você não se santifica, se você não cresce no conhecimento de Deus e não tem experiências com Deus, então, meu irmão, você precisa rever a sua fé. Você tem que sair do trivial, irmão, me dá. Você tem que sair daquela conversa de Deus me dá. É o crente Pac-Man, os antigos vão entender o que eu estou falando. Agora tem alguns até que fizeram assim, ó. Essa é da minha época. Quem lembra do Atari, irmão? Olha aí, ó. Os novos nem vão lembrar o que é isso, né? Nós lembramos, né, irmão? É nós na fita, aquele bichinho que ficava comendo as vitaminas, ficava forte. Tem muito crente na igreja que é exatamente tal e qual aquele. Ele vai comendo, chega no dia da ceia, ele come a vitamina para espantar os fantasmas. De repente, uma semana já vai enfraquecendo de novo e fica lá pedindo, irmão. Você sabe qual é o nosso problema? Fala qual, pastor? É que nós só sabemos pedir, quando na verdade eu olho para a Bíblia, e aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas você não sabe ler na Bíblia que está escrito pedir, dar-se-vos-á? Não, eu também conheço esse texto, mas quando eu olho para a mulher hemorrágica, ela tinha uma fé diferente daquela que é ensinada na igreja, porque para nós é ensinado a pedir, mas essa mulher, ela pediu para tanta gente, quantos anos foi no médico e nada resolveu. A Bíblia vai dizer que ela só gastava, só piorava, a situação dela só complicava. Então ela bola um plano. Tem horas que é necessário bolar um plano, tem horas que é necessário mudar as velas, porque às vezes o vento não está batendo naquela direção que você planejou, que você projetou. Então você precisa ajustar as velas, e foi o que a mulher fez. Quando ela entendeu que ajuda não ia vir dos vizinhos, que ajuda não ia vir do parente, que ajuda não ia vir do pai e da mãe, que ajuda não ia vir do superintendente, que ajuda não ia vir não sei de quem, que ajuda não ia vir do patrão, o que ela faz? Ela bola um plano e ela vai até Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela não pediu, ela veio por detrás da multidão, e ela tinha uma fé que pegava. Nós precisamos de uma fé que pega e não que pede. Essa mulher foi a única que pediu, aliás, essa mulher foi a única que pegou sem pedir nada para ninguém, e não foi roubo. Você pegou ou não? Porque se eu pegar alguma coisa que é tua sem pedir, eu estou roubando, sim ou não? Mas essa mulher foi, extraiu de Jesus sem pedir e vai saindo de fininha. Jesus fala, pode parar aí, quem que me tocou aqui? Irmão, ela tinha uma fé que pega. Você precisa de uma fé que pega. Você precisa ser mais violento na fé. A Bíblia vai dizer, a terra pertence ao homem valente, o mundo espiritual é na violência. Irmão, você precisa ser violento no mundo espiritual. Você precisa orar mais, você precisa consagrar mais. Se até agora não deu certo, quem sabe é porque você não orou a medida suficiente que você precisa orar para ter a bênção que você está precisando, irmão. Uau. Você está entendendo? Quem está comigo aqui diz amém. Próximo nível. Deus quer te levar para um próximo nível, mas você precisa se preparar para entrar nesse próximo nível. Uma nova fase vai precisar de uma nova ferramenta, irmão. O pastor Ricardo estava falando aqui, olha, tem um testemunho aqui da minha mãezinha, tem um testemunho aqui do irmão. Quem sabe você não tem um testemunho ainda. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se você não tem um testemunho, fica tranquilo, irmão. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja muito bem-vindo. Não, fala para ele, irmão, seja muito bem-vindo aos melhores anos da sua vida. Você já viu que é notório que o melhor fica para o fim, sim ou não? O melhor fica para o fim ou não? Então, irmão, Deus está caprichando, irmão. Daqui até o final do ano, muita água vai passar debaixo da ponte, irmão. Continua firme, continua no seu propósito. Faça um jejum, como o pastor falou. Faça uma semente, irmão. Faça uma semente de sacrifício. Oferte aquilo que você nunca ofertou. Dê a Deus aquilo que você nunca deu. Faça para Deus aquilo que você nunca fez. Vamos lá, vamos sacrificar. Eu já falei, para de fazer sacrifício. Tem gente que fala assim, eu estou fazendo sacrifício. Irmão, sacrifício, fala comigo, sacrifício. Fala forte, sacrifício. Tem que doer. Se não doeu, não foi sacrifício, irmão. Eu vou falar para você, se você disse que foi sacrifício, mas não doeu, pode esquecer, irmão. Sacrifício tem que doer. Precisamos ser mais violentos na nossa fé,
para que o novo se manifeste. Falando de um novo tempo, Jesus, que é o nosso maior modelo na Bíblia, Jesus se preparou para viver uma nova fase. Veja que Jesus, a Bíblia vai dizer que foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Jesus, ele se preparou 3 anos e meio. Sabe, queridos, esse é o grande problema das pessoas. As pessoas, elas querem um pouco de preparação para viver um monte de coisas, quando na verdade Jesus nos ensina diferente. Ele se preparou muito para viver pouco. Só a partir da experiência do deserto foi que Jesus começou a sua missão na terra. No deserto, Jesus, ele descobriu quem ele era, porque o deserto, a grosso modo, nós não gostamos, mas o deserto é que nos prepara para viver uma vida abundante na terra. É no deserto que realmente nós descobrimos quem nós somos. É no deserto que nós descobrimos aquilo que nós podemos suportar. É no deserto que nós aprendemos tudo sobre o limite da vida, sobre o real limite da vida, a autodescoberta. É lá no deserto que você aprende. Você olha para a Escritura no Evangelho de João, você vai ver que depois das 7 declarações de Jesus, só depois do deserto é que Jesus começou a se declarar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Sabe, irmão, Jesus, ele teve uma ideia, uma percepção acerca do que ele realmente era após o deserto. Tem muita gente na Bíblia, na vida, que quer ser usada por Deus. Tem muita gente que quer ser usada na obra de Deus, mas essas mesmas pessoas não suportam a ideia de ter que passar por um deserto. Essas mesmas pessoas não suportam a ideia de ter que passar por uma pressão, irmão. Sabe, a tua autoridade, você precisa entender que a tua autoridade não vem pelas dores que você passou. Não. A tua autoridade, ela virá pelas dores que você conseguiu vencer. Você está aí ou não? Você entendeu? Porque passar por dor todo mundo passa, mas algumas pessoas, na hora da pressão, elas demonstram o que elas têm no coração. E aí, se tempo eu tivesse para falar, eu ia falar sobre vinho ou vinagre, porque a mesma uva que faz o vinho faz o vinagre. E qual é a diferença, irmão? O que vai determinar se é vinho ou se é vinagre? É o processo. Fala comigo, o processo. Fala comigo, é o processo. Se você azedar, você vira vinagre. Se você adoçar, você vira vinho. Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta para ela: vinagre ou vinho, irmão? Fala para o seu irmão: aguenta, irmão. É o processo, faz parte. José, pastora Vanessa, José era o cara que tinha todos os motivos do mundo para se deixar azedar no processo. Por quê? Porque José foi rejeitado no lugar onde a gente não pode ser rejeitado, sim ou não? Sim ou não, igreja? José foi condenado no lugar onde nós não podemos ser condenados. José foi maltratado no lugar onde a gente quer ser bem tratado. José foi odiado no lugar onde a gente quer ser amado. Mas José não se deixou azedar no processo, irmão. Esse é o grande problema na vida de muitas pessoas. Tem muita gente, olhe, tem muita gente que quer viver o novo, mas vive preso no passado. Ah, porque em 1980 me fizeram, irmão, processa isso aí, irmão. Às vezes a gente viaja pelo Brasil conversando com pastores, e hoje na posição de conselheiro as pessoas vêm conversar com a gente. Ah, porque em 1990, pastor Rodrigo, você veja bem, o superintendente me prometeu 100 cadeiras. Cara, nós estamos em 2025 e o cara está azedado por cadeiras que foram prometidas em 1980. Não, porque não sei o quê, porque às vezes as conversas dos pastores, porque eu investi na vida do obreiro, investi na vida das minhas ovelhas, tantos anos de investimento e de repente eles foram embora, me deixaram. E eu falei um dia para um pastor: mas pastor, se elas fossem tuas, elas não te deixavam, nunca foram tuas. Então vai azedando no processo. E aí José não se deixou azedar no processo. Ele coloca o nome do primeiro filho como?
Rodrigo? Ricardo? William? Você está aí ou não? Quem? Conhece a Bíblia? Manassés, fala comigo Manassés. Que na tradução vai dizer o que? Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Ele não se deixou azedar, irmão. Ele não se deixou azedar no processo, irmão. A vida cristã não é uma vida fácil. Nunca foi uma vida fácil a vida cristã, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Viver o Evangelho é muito difícil. Ser cristão de verdade, porque crente até o sapereta é, irmão. Sapereta é uma junção do Satanás com o capeta, irmão. Até ele é. Que tem crente, pastor Vanessa, que é pior que o sapereta. Que tem crente que não obedece. A Bíblia diz que Satanás, ele obedece. Tem que obedecer. Sabe, queridos, ser cristão não é fácil. Carregar um nome de cristão não é fácil. Fazer parte de uma igreja é uma coisa. Ser igreja é outra. Deus não te chamou para fazer, Deus não te chamou para fazer parte, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja. Não, Deus te chamou para ser igreja, eu sou igreja. Você não pode azedar no processo, irmão. Porque no processo a gente azeda, muitas vezes. E perde as maiores bênçãos. Olha, por exemplo, Jesus, como falando de Jesus, as bodas em Caná. Jesus, ele veio para inaugurar, Jesus veio para trazer um novo tempo. Jesus, porque você pode perceber que o mundo é marcado A ponto C, D ponto C, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? A nossa vida é marcada por um antes de Cristo e um depois de Cristo. A Escritura vai dizer, se alguém, e esse se não está denotando dúvida, não, é só você, não é dúvida. Se alguém está em Cristo, é uma afirmativa. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas, e eis que tudo, e a pergunta que não quer calar, se fez? Se fez novo? Jesus veio para trazer um novo tempo, inaugurar um novo tempo. Jesus veio para elevar o homem para um próximo nível. Eu já vou acabar, irmão, diga graças a Deus. Lá em Curitiba, quando eu falo eu já vou acabar, os irmãos falam assim, eu já vou acabar, irmãos. Alguém já falou assim, acaba logo uma vez. Jesus me revela, irmão, hein? João 14:16 vai dizer assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sabe, queridos, algo poderoso estava para acontecer. Algo novo estava para acontecer. Eu quero profetizar na tua vida que tem coisa nova chegando, irmão. Tem coisa boa chegando, irmão. Só a irmã está recebendo ali, que coisa, hein, meu Deus. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que tem coisa boa chegando, irmão. Jesus veio para trazer uma coisa nova. Jesus veio para trazer uma coisa que mudaria totalmente a história da raça humana na terra. Você entende isso ou não? O homem jamais seria o mesmo a partir daquele momento. A terra jamais seria a mesma a partir daquele momento, porque é exatamente isso que acontece quando alguém recebe a presença do precioso Espírito Santo. Nunca mais volta a ser o mesmo. Aí alguém pode argumentar comigo, mas pastor Rodrigo, e as pessoas que estão desviadas, tenha certeza, irmão, elas não vivem uma vida fácil, não têm uma vida muito fácil. Por quê? Porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Olha na Escritura, uau, sempre que o Espírito Santo veio, desceu, ele veio com um propósito. Fala comigo, fala propósito. Nova aliança veio sobre Jaziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e ele profetizou. Está na hora de você, irmão, vou falar, está na hora de você começar a profetizar. Abra sua boca e ele vai encher. Comece a profetizar, comece a falar coisas boas.
E sabe o que vai acontecer, irmão? Vai acontecer. Sabe por que muitas vezes você não recebe nada? Fala, por quê, pastor? Pelo simples fato que você não está esperando receber nada. Faça hoje uma avaliativa, porque eu estou aqui, o que me traz aqui, o que eu estou fazendo aqui. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio sobre a vida de Sansão, um cara que nasceu para ser forte, poderoso, juiz na terra de Israel, campeão de Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo. Juízes 14:6 vai dizer assim: então o Espírito do Senhor se apossou. Meu irmão, o desejo do meu coração é que nessa noite você seja posse do Espírito Santo, você seja apoderado do Espírito Santo, que o Espírito Santo se apodere da tua vida. Quem tem um glória aí, levanta a mão e dá um glória. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, irmão. Irmão, esse lugar está cheio da presença, está cheio da glória. A palavra de revelação está nesse lugar. A palavra profética está liberada, irmão. Um profeta muda a tua história. A palavra profética tem o poder de mudar a tua história. E o desejo do meu coração é que a palavra profética pregada nesse altar mude a tua história, mude a tua vida, mude o teu casamento, mude as tuas finanças, mude o teu ministério, mude essa igreja, muda os teus filhos, muda você. Uau, uau. A Bíblia vai dizer que o Espírito veio sobre Elias, veio sobre Davi. Vale dizer, irmão, que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o Espírito Santo não tinha sido liberado de uma forma geral sobre a terra, mais precisamente sobre a vida dos crentes. Sempre que o Espírito Santo descia na Antiga Aliança, no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ali na Velha Aliança, quando o Espírito descia, pode ter certeza, irmão, que alguma coisa tinha para acontecer, Deus tinha para fazer alguma coisa na vida daquelas pessoas. Já no Novo Testamento, na graça, eles... deve vibrar. Ele está disponível a todos que o desejam. Alguém deseja o Espírito Santo? Ele está disponível a todos que o buscam. Por quê? Porque ele é o cumprimento da promessa feita por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Deixa eu falar, irmão, a função do derramamento é o transbordamento. A função do derramamento é o transbordar. Me pergunte por quê? Porque quando você está cheio, Deus não quer só te encher, irmão. Porque quando você está cheio, só você é abençoado. Mas quando você transborda, tudo ao teu redor recebe o milagre. Uau. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus veio inaugurar um novo tempo, irmão. Fala comigo, um novo tempo. Jesus veio inaugurar um novo tempo com uma ferramenta totalmente nova para eles. O Espírito Santo. O maior poder que a terra conheceu. Você sabia disso? O Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Agora ele não está numa arca. Ele não está preso num tabernáculo, ele não está preso num lugar, não, mas ele foi derramado, ele foi liberado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Capítulo 2 de Atos vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, uau, todos foram cheios. Agora ele está em você, ele se move em você, ele vive dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, irmão. Você pode entender isso, irmão? Você pode entender isso? Você é templo do Espírito Santo. Cuide bem do templo do Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Não entristeçais o Espírito Santo. Para de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, irmão. Seja mais crente, seja amigo do Espírito Santo.
Abaixamanás, toqueira, maná. Eia, eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Calma, calma, calma. Segura aí, segura. Não vai acabar ainda não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Já segura aí, pastorzão. Quando a banda sobe é para acabar, né, irmão? Vai ter que me aturar agora, irmão. Irmão, eu rodei 400 quilômetros para vir e vou voltar amanhã às 5 horas da manhã. E não vou economizar, tem mais essa, irmão. Eu tenho uma palavra e eu vou entregar. E eu sou sarado, irmão. Eu tô bem sarado, irmão. Nasci no Evangelho. Se alguém tiver compromisso, tem que pegar o ônibus, a gente respeita. Se alguém quiser ir embora, amém. Mas eu vou ficar. Talvez eu nunca mais volte aqui, irmão. Então eu vou aproveitar. Você está entendendo ou não? Pedro, ele foi chamado por Jesus. Fala assim, chamado por Jesus, restaurado por Jesus e instrumentalizado por Jesus para viver um próximo nível. Eu não tenho dúvida que você já foi chamado por Jesus. Eu não tenho dúvida que você já foi restaurado por Jesus. Agora, sabe o que vai acontecer hoje aqui? Fala o que, pastor? É para quem quer, quem quer. Você nem sabe o que eu vou falar? Ele vai te instrumentalizar. Prepare-se para viver o que você nunca viveu na sua vida cristã. Eu nunca tive um sonho, vai ter. Aí eu teria que falar de sonhos pré-cognitivos e sonhos pré-cognitivos especiais, que são sonhos quase que uma profecia. Foram esses sonhos que aconteceu com José. Sabe aquele sonho, sabe aquele negócio que você sonha um dia e depois de muito tempo você se vê vivendo e você fala, meu Deus, eu já sonhei isso aqui. Quem já aconteceu isso, irmão? Isso é sonho pré-cognitivo especial. Esse era o sonho de José. Prepare-se para viver os melhores sonhos, irmão. Quem nunca teve uma visão vai ter visão, e não é do cão, você vai ter uma visão do céu, da glória, do que Deus tem para fazer na tua vida. Pedro não foi apenas chamado por Jesus, mas também ele foi escolhido. Porque ouça isso aqui, irmão, quando Deus chama alguém, quando Deus chama alguém, pode ter certeza que Ele viu nesse alguém coisas que eu e você não conseguimos ver, irmão. Por isso a gente fala, mas esse aí é porque você não conhece por que ele nasceu. Fala para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com o que você fala de mim, irmão. Que eu posso ser teu chefe amanhã, fala aí. Isso aí é a conversa do Jerônimo, né, pastor Ricardo? Esse é o Jerônimo que prega. Quando Deus chama alguém, pode ter certeza que Ele viu coisas que nós não conseguimos enxergar. Pedro não foi apenas chamado, restaurado, mas foi comissionado a fazer o quê? Pastorear o rebanho de Jesus. Pedro foi o quê? Revestido com o poder do Espírito Santo. O desejo do meu coração é que você seja revestido com o poder do Espírito Santo nessa noite, para ser um intérprete, pregador. Sempre que Deus restaura alguém, é com um propósito, uau. Sempre que Deus restaura alguém, é com uma intenção. Todo derramamento precisa ser seguido de transbordamento. Avivamento, todo mundo quer um avivamento. Sabe o que é avivamento, irmã? Avivamento não é quando cai, avivamento é quando ele espalha. Aquele que negou Jesus, eu estou em Pedro, eu já vou encerrar. Aquele que negou Jesus diante de uma servente, na casa do sumo sacerdote, sabe o que ele faz agora? Ele enfrenta as autoridades de Jerusalém com uma coragem desassombrada. O cara antes ele nega Jesus diante de uma servente, agora diante das autoridades. O cara chega lá e fala assim, não, quando ele é preso, quando prende ele, os caras falam assim, olha, nós vamos soltar vocês, mas ó, bico calado, não fala nada desse negócio de Jesus, de evangelho, ó, ele fala, não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e aprendido. Irmão, quem é salvo por Jesus, levanta a mão e diz amém. Você sabe qual é a maior prova da salvação? Me pergunte qual. É o desejo de salvar outros. Se a pessoa diz que é salva, mas não abre a boca para falar de Jesus amanhã, tem que questionar a fé dessa pessoa.
Porque você sabe o que é salvação, irmã? Salvação é um mendigo ensinando o outro aonde ele encontrou pão para matar sua fome. A salvação coloca a igreja na rua, irmão. Uau. Eu estou sentindo a presença aqui, irmão. Meu Deus. Tá começando a ficar bom. Pastor Ricardo, me perdoe, pastor. Com todo respeito, eu já vou acabar, mas eu estou sentindo uma glória tão poderosa aqui, irmão. Meu Deus. Pedro fugiu na escuridão da noite. Na calada da noite o Pedrão fugiu. Mas agora o que ele faz? Ele peita a multidão. E ele chega para essa multidão e fala: vocês são tudo uma cambada de sem vergonha. Vocês mataram o autor da vida. Aquele que estava trancado no cenáculo com medo dos judeus, agora proclama com ousadia a salvação, a ressurreição de Jesus. E a palavra de Pedro não era uma palavrinha água com açúcar que não resolve, porque a turma gosta de palavra água com açúcar, que não tem finalidade medicinal nenhuma, só sabe adoçar a vida dos loucos por doce espiritual. Eu não tenho, pastor, você não tem uma palavra melhor para me deixar melhor? Não, eu vim numa quarta-feira à noite, início de campanha, num frio lascado. Você não tem uma palavrinha mais light, uma palavra melhor para deixar minha vida? Não! Porque eu estaria dando doce para você, e você não precisa de doce, irmão. Você já passou da fase de doce, de pirulito. Você precisa de churrasco, de feijoada, de alimento. Meu Deus. A palavra de Pedro, irmão, não era essa palavra com açúcar, não. Não, irmão. Chegamos uma hora, porque a igreja tem que pregar a verdade. Mas muito mais do que pregar a verdade, chegou a hora da igreja viver a verdade que está pregando. Modernos, mas não mundanos. Nós somos uma igreja que caminha para frente, mas não deixa Jesus lá para trás, não, irmão. A mensagem de Pedro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Pedro está ecoando aqui na Quadrangular Palhano: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus fez de Pedro o missionário das boas novas. O Espírito Santo fez dele o missionário das boas novas. É só você ver o antes, quem era Pedro, e depois do derramamento, depois do Espírito Santo. Sabe, queridos, ninguém que recebe o Espírito Santo em sua vida de verdade consegue ser a mesma pessoa. O desejo do meu coração, querido, é que você não consiga mais ser o mesmo. O desejo do meu coração é que você fique inquieto, que você acorde 3 horas da madrugada. Que é isso, pastor? Isso é mensagem? Não, irmão, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. A mão de Deus é maior que a tua. Eu não consigo dormir, tem que tomar remédio, irmão. Quem sabe não é o Espírito Santo te chamando para uma conferência. Quem sabe não é o Espírito Santo te chamando para revelar coisas que não vai revelar para quem está dormindo e não quer acordar, irmão. Acorda, vai para o mistério, vai para o joelho, vai para a oração. Quem sabe a resposta que você está esperando há muito tempo está na oração que você não tem coragem de fazer, de sacrificar de madrugada. Uau, isso aqui é poderoso. Ninguém que recebe o Espírito Santo consegue ser a mesma pessoa, que o mesmo possa se dizer de nós, irmão. Quem sabe, eu encerro aqui, vou até sair dali. Quem sabe, depois do Pentecostes, a turma lá fora falou assim: essa turma é um bando de doido, isso aí não passa de histeria coletiva. Mas depois do Pentecostes, irmão, o mundo foi virado de ponta cabeça, irmão. A Bíblia vai dizer assim: aqueles que estão alvoroçando o mundo chegou entre nós aqui. Uau. Irmão, a igreja não veio para ser simpática com o mundo, não. Que o mesmo possa dizer de nós: ó, a música, o louvor, a adoração, os profetas, os sacerdotes, a igreja chegou entre nós. Por quê? Porque está alvoroçando, está virando. Irmão, diga para o seu irmão: vai virar tudo, irmão. Fala, vai virar tudo aí, irmão. Vai virar tudo, irmão. Isso é histeria coletiva. Não é não, irmão. Sabe por quê? Porque no outro dia continuou. Quer saber se algo é de Deus, irmão?
Eu já vi muito movimento começar e cair, do mesmo jeito que levantou, caiu. Muita gente, muita doutrina nova, muito bambambam aí, muito bababá que levantou, do mesmo jeito que levantou, caiu, irmão. O que é de Deus permanece, irmão. O que é de Deus tem continuismo. O que é de Deus fica. A Bíblia vai dizer, encerro, Atos 2,47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, olha que coisa linda, e o Senhor lhes acrescentava todo dia. Uau! Prepare-se para viver os melhores anos da sua vida. Fique em pé, por favor, pelo amor de Deus. Fique em pé, levante as suas duas mãos para o Pai. Minhas lamparinas estão acesas.